Bem, meus amados, graça e paz. Venho mais uma vez aqui para nós darmos continuidade ao vídeo primeiro, com a mensagem como tema a desconstrução dos fundamentos humanos. O Evangelho é a desconstrução de todo o fundamento humano. E essa segunda parte eu quero intitular A Jornada da Desconstrução. Nesse meu processo de busca espiritual, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Elas estavam pálidas, estavam passando por processos de dificuldades, porque quando a máquina, quando o guindaste da desconstrução, quando as bombas detonadoras das pilares, das pilastras, dos fundamentos construídos pelos homens foram dinamitados ou tentaram dinamitá-los, quando os guindastes para derrubar as paredes do prédio iniciaram, elas deram para trás, elas não conseguiram passar pelo processo da desconstrução. E aí vem essa dificuldade desse tóxico religioso, está entranhado de tal forma dentro da alma, que as pessoas têm dificuldade de receberem os fundamentos. O apóstolo Paulo fala sobre James e Jambres, que resistiram a Moisés. E ele falava sobre pessoas que estavam sempre aprendendo, mas que nunca chegavam ao conhecimento da verdade. Esse conhecimento da verdade é a nossa entrega de nos desencilharmos de todos os fundamentos, modismos, mitos que foram sendo impregnados na alma, coisas que foram ditas e que não tem nenhum efeito salvífico de nos fazermos melhores. Dentro disso, o apóstolo Paulo fala em Colossenses que havia ali pessoas que estavam colocando tantas regras, tantas doutrinas de homens, que na verdade tinham uma aparência de santidade, tinham uma aparência de cristandade, sabe? Mas que na hora que o pecado surgia, não tinha nenhum efeito para combater o pecado. Muitas vezes as pessoas aumentam o filactério dos vestidos, colocam os roupões, colocam os taletes, colocam as indumentárias, as roupagens que apenas servem para cobrir toda a maldade que está em seus corações. Elas se enfeitam com uma aparência de santidade, doutrina de homens, mas na hora de combater o efeito do pecado, não ajuda, não há nenhum efeito positivo para fortalecer você. É aquela pessoa que passou toda semana orando, jejuando, mas ao chegar na esquina não aguentou. Ela passou toda semana preocupado com a roupa, preocupado com a aparência, preocupado com o cabelo, preocupado com uma aparência de santidade, só aparência, mas que não houve um jejum verdadeiro, não houve uma oração verdadeira, não houve uma prática da palavra verdadeira. E na hora que surge um homem arrumado, uma mulher sedutora, um homem sedutor, sucumbe e peca com os olhos, desejando, e comete adultério. Vivemos uma geração de adúlteros e adúlteras. Não sabei que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus. E temos que ter essa chamada dessa jornada da desconstrução, desse verdadeiro detox. Esse é o verdadeiro detox que todo homem deve ter. O detox da pessoa se desencilhar das ciladas que o diabo colocou sobre elas. Elas estão presas. Os fariseus
a religião predominante da época do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus denuncia essa religiosidade, essa falsa espiritualidade. Eles aumentavam os filactérios dos vestidos. Para que esse áudio, esse vídeo não fique longo, depois você pesquisa o que eram os filactérios dos vestidos. Repousa teu coração em aprender as escrituras. Eles iam para as praças, porque naqueles tempos as praças eram as melhores formas de comunicação e de ser visível pelas comunidades. Há algum tempo no nosso Brasil, nas praças haviam televisões, onde as pessoas iam assistir televisão, e havia também coreto. Os coretos apresentavam a banda, a marchinha, a filarmônica da cidade, a declamação de poesias ou o anúncio de alguma notícia. Então eles iam para as praças, subiam nos bancos e ali eles faziam orações para que todas as pessoas vissem eles. Hoje nós encontramos os religiosos modernos. Não precisam ir mais para o coreto ou para as esquinas, onde ali se apregoava uma ordem de justiça, um decreto do rei ou de uma autoridade. Eles não iam para uma barbearia, eles iam para uma feira pública e ali eles gritavam, alarmavam suas orações para serem vistas. E Jesus disse: quando orares, não faça como os fariseus, os religiosos, que querem serem vistos pelos homens. Mas quando vocês orarem, vocês vão para um quarto e vocês fecham a porta do seu quarto. E ali você vai ser visto por quem você deve ser visto, por Deus. E Ele vai te recompensar. Hoje temos os meios de comunicação moderno, que são as orações feitas pelo WhatsApp, pelo TikTok, pelo Kawaii. São as lives, onde eles fazem orações, onde eles cobram Pix, onde eles vão para a televisão e dizem: coloca a tua mão sobre a tela da televisão, para serem vistos pelos homens. Essa é a forma moderna da religiosidade farisaica, que ela está aí sendo vivida, apregoada, ela está respirando através dessa falsa religiosidade evangélica. E as pessoas não se atentam para isso. Então, a jornada da desconstrução não é uma jornada fácil. O detox da religiosidade, dessas toxinas que ficam impregnadas na alma do homem. Pessoas que tiveram casamentos destruídos por doutrinas de homens, por visões humanas, de supostos profetas. Venham até a mim que eu vou dizer qual é a vontade de Deus para você, quando você pode ir diretamente ao único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E as pessoas estão ali aprendendo muitas coisas, mas não chegam ao pleno conhecimento da verdade, que tem um poder de quebrar os grilhões de toda a religiosidade humana. Bem, você que está ouvindo esse vídeo sabe que tem pessoas, você que está ouvindo esse áudio sabe que existem pessoas que precisam ouvir essas coisas. Elas não têm uma vida moderada, uma vida temperada com sal. Jesus ele vem condenar todo esse empresariado da mentira. Ele desconstrói essa religiosidade através dos sermões, das bem-aventuranças, através das exortações que eles falam com os fariseus, com os saduceus, com a religião predominante da época. Ele chega a dizer: olha, vocês estão aqui com a chave, vocês sentam na cadeira de Moisés, você está em um lugar para orientar o povo, para instruir o povo na salvação, mas vocês estão com essa chave de conhecimento presa, porque vocês não entram no reino de Deus e impede as pessoas que querem entrar. Vocês têm a capacidade de andar terra e mar, vocês andam pelos meios de transporte da época, canoa, barco, vocês vão a outras regiões, vocês andam de camelo, de cavalos, de jumentas, e vocês saem fazendo o proselitismo, ou seja, levando uma doutrina, um ensinamento, e tendo a capacidade de fazer pessoas mais dignas do inferno do que vocês mesmos. Vocês fazem discípulos mais severos. Observe que o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: passará o céu e a terra, passará as coisas dos homens, passará o ensinamento humano, doutrinas humanas, passará mitos, passará crenças, passará estatutos. Tudo que o homem fala passará terra, passará céus. Mas uma coisa não passará: a palavra de Deus.
Algum tempo atrás, no nosso país, havia uma doutrina que o crente não podia beber Coca-Cola, não podia usar calça jeans, porque era do diabo, era da Jovem Guarda, não podia usar uma jaqueta. Houve uma época em nosso país onde as pessoas não podiam ouvir rádio, porque o rádio era uma coisa completamente insana e diabólica. Pessoas foram excluídas da comunhão dessas religiões, não da comunhão da igreja. Foram desligadas de suas instituições, dos seus credenciamentos, de suas convenções, porque assistia à televisão. Até mesmo havia grupo de pessoas que ficavam fiscalizando crentes que iam orar no monte, porque orar no monte era pecado, era contra a doutrina daquela instituição. Meu querido que ouve essa mensagem, acorde e desperte para a verdadeira vida em Cristo Jesus, para a comunhão em Cristo Jesus. Talvez você está vivendo preso pelos laços do diabo. Um dos livros que muito me fez aprender muitas coisas nessa minha jornada de desconstrução foi um livro do grande filósofo, louvado, idolatrado pela comunidade russa e por todo o mundo. Mas um dia aquele homem se converte ao Evangelho. Ele vai de encontro ao Evangelho anglicano, ao Evangelho conservador, ortodoxo de seu país, a Rússia, a antiga União Soviética, onde nós que estudamos antropologia ou sociologia ou a história, sabemos que o comunismo é uma ideologia política detratora, perseguidora, matadora, castradora, destruidora do homem, em todos os sentidos, até da própria vida física do homem. E a União Soviética, ela fazia isso. Ela perseguia. E quando Leon Tolstói, o grande filósofo louvado, ele se converte ao Evangelho, ele é perseguido, ele é condenado, ele é jogado ao ostracismo. E de repente ele escreve um livro, The Hell Restoration, a restauração do inferno. Um conto. Ele escreve uma ilustração, uma parábola. Ele diz, olha, o diabo, ele criou muitas instituições evangélicas, a ponto que as pessoas, ao pensarem que estão seguindo a Deus, estão seguindo ao diabo. O diabo, o inimigo tem muitos tentáculos. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, olha, eu não faço vistas grossas para as astúcias do diabo. Eu estou aqui traduzindo a uma realidade contemporânea. Ele não usou essa expressão vista grossa, mas eu quero trazer essa palavra porque ela não altera o texto e ela dá entendimento. Ele queria dizer que ele não vacilava com o inimigo, porque sabia das astutas ciladas do inimigo. Amados, existe pureza, existe santidade, mas existe por trás disso uma escravidão em nome da santidade, em nome da pureza, que são doutrinas humanas, que são aparências de santidade, como Paulo escreve em Colossenses, mas que nega a verdadeira eficácia da santidade, a eficácia do poder do Evangelho. Não tem nenhuma força contra o pecado, é só aparência, é só beleza. Tem aparência de piedade, mas nega-lhe o poder e a eficácia, porque não procede do Espírito de Deus. Que essa jornada da desconstrução, e muitas pessoas elas ficam com problemas psicológicos, elas não têm muitas vezes o discernimento, o que é a palavra de Deus e o que é a doutrina do homem. Elas não conseguem viver mais sem aquele dogma, aquela norma, aquela regra normativa de conduta e moralidade dentro daquele regime. Nós observamos isso. Como é que pode as seitas norte-americanas, em outros continentes, e até aqui mesmo no Brasil, levar pessoas à morte, fazer acreditar que Jesus Cristo vinha em uma estrela, num cometa azul, rebope, como aconteceu. E você pode pesquisar o Jim Jones, as seitas norte-americanas,
as seitas no Japão, em vários países, comunidades fechadas, onde muitas vezes mulheres são estrupadas, são levadas ao leito, e ali pratica o coito, pratica o relacionamento sexual com líderes dessas seitas, e isso vai pervertendo. E eu que não quero citar nome de seitas que se nomenclaturam evangélicas, porque usa a palavra de Deus como a base, usam as escrituras como a base de regra de fé e de doutrina, mas de uma interpretação daquele suposto presidente da seita, fundador da seita. Dentro do seu entendimento, ele cria suas regras e estatutos, e as pessoas vão ali sendo convertidas àquela instituição, e aí vão sendo arroladas no rol de membresia de livros desta seita, e ali eles usam as escrituras sagradas. Nenhuma religião é dona da Bíblia. Deus, ele não tem contrato com nenhuma religião para dizer a mão de Deus estar aqui, ou Deus está se manifestando ali. Como o próprio Senhor Jesus disse, quando ele abre o início da tribulação, ele diz, olha, haverá falsos profetas. Antes dos terremotos, antes das hecatombes, antes das aberturas de selos, antes de maremotos, de tsunamis, e fome, e pestes, e guerras, e rumores de guerra, ele abre o seu discurso do sermão dizendo, haverá falsos profetas, e enganarão a muitos. E quando alguém dizer, Cristo está operando ali, a mão de Deus está ali, havendo milagres ali, lembre-se do que é que Paulo falou, que Deus enviará a operação do erro a todas as pessoas que não tiveram amor à verdade. O grande selo é ter o amor à verdade. Essa é a grande, é o grande divisor de águas. Quando o Senhor Jesus disse, todo aquele que quer a verdade saberá se essa doutrina é minha ou se é do Pai que me enviou. Quando, e eu falo em outros vídeos aí no canal, quando aquele eunuco de Cadace, ele desejou a verdade, Jesus enviou para ele Filipe, um homem preparado por Deus, que continha a verdade, porque era um instrumento do Espírito Santo. Ele não levou uma religião greco-romana, ele não levou uma influência judaico-cristã, ele não levou um evangelho mesclado com o judaísmo, ou com a lei, ou com o legalismo da lei, uma mistura de normas. Por exemplo, havia uma lei nas escrituras sagradas que o homem não podia sequer cortar o canto da barba, não podia cortar, fazer o pé do seu cabelo de um formato redondo como os egípcios. Havia uma regra de diferenciação, era uma lei. Na graça, essa lei de não fazer a barba e tantas outras coisas foi abolida. A lei e os profetas duraram até João, mas religiosidades, seitas pegam pontos do Antigo Testamento e cria-se uma lei, e cria-se uma opressão, uma supressão, uma repressão, uma depressão, e vai suprimindo, reprimindo, oprimindo e comprimindo a vida do cidadão, do ser humano, onde ele fica em uma bolha, onde ele se afasta do convívio social. Quando Jesus era intitulado como amigo de publicanos, de prostitutas, de pecadores, e dizia até que ele era beberrão e comilão. E aí cria uma outra lei, que agora é proibido, deixar a barba crescer. Troca 6 por meia dúzia. Tente compreender apenas nessa ilustração o que eu quero dizer. Era proibido fazer a barba. Hoje eles querem criar uma lei que é proibido ter barba. Um exemplo. Quando na graça você tem a liberdade tanto de ter barba como de não ter barba. Mas se fosse pelas escrituras da lei, era proibido raspar a barba. Mas como muitos desses líderes fundadores não gostam de barba, eles criam uma doutrina que não pode ter barba. Em outros lugares não pode ter bigode. Agora, a mulher tem bigode, a mulher tem barba? Não tem, porque não tem a quantidade de testosterona para ter cabelos e pelos como um homem tem. Então, o camarada não gosta de televisão, proíbe televisão. Não gosta de Fusca, proíbe ter um carro Fusca. E por aí afora vai. Vai criando suas doutrinas de homens, escravizando. E aí agora, quando chega a verdade,
tem dificuldade. James e Jambres estavam tão formados de suas verdades que quando a verdade universal, Cristo, ou quando a verdade chega, ele tem dificuldade de... eles estão acostumados com Jesus, que você precisa marcar um horário, uma audiência. E quando chega o Jesus verdadeiro mesmo, ele diz, não, ele é simples demais, ele é humilde demais. É esse que é Jesus? Eu vou dar um beijo para que você saiba que esse é Jesus. Não tem indumentária, não tem uma placa no peito dizendo pastor presidente banhado a ouro. Quando entrava na congregação um pastor, toda a congregação ficava de pé. Sabe? Parecia um culto dos povos incas, maias, né? Parece que aquele líder, ele veio das estrelas, ele tem uma carne diferente, ele tem um corpo diferente, ele tem um sangue azul, sabe? É o ungido do Senhor, ele está livre de qualquer questionamento. E aí ele usa essa autoridade, a suposta autoridade, de que ele é um ser fenomenal, um ser acima do pecado, sabe? Onde as pessoas devem depositar nos seus pés os alimentos, as ofertas, o melhor em lugares. E aí, sabe, esse endeusamento cria aquilo que foi herdado na reforma protestante, do culto católico, da idolatria católica. Eles conservaram o ambiente sacerdotal, o clero, sabe, a pirâmide clerical. Eles conservaram as ordenanças clericais. Clérigos e leigos era uma expressão, lé com lé, clé com clé, uma expressão latina usada, ou seja, profetas com profetas, agentalha com agentalha, leigos com leigos, aqueles que não têm conhecimento, fica com os que não têm conhecimento, mas aqui a nata. Mandaram buscar Jesus, prender Jesus, a religião, os escravizadores em nome de Deus, os que introduzem as toxinas, o veneno mortal, e mandaram buscar Jesus. Quando aquela elite de oficiais vieram, eles disseram, cadê ele? Eles disseram, não podemos trazer aquele homem. Nenhum homem jamais falou como aquele homem. E o que foi que aconteceu? Eles disseram, o clero romano, os sacerdotes da religião, que usavam as escrituras sagradas e mataram a Jesus. E Jesus até condena eles, dizendo, como é que pode vocês, assassinos, os seus pais matavam os profetas e depois indenizavam as famílias, ou seja, colocava monumentos na praça, estátuas, aqui em homenagem ao profeta que nós matamos. Vocês são assassinos desde o começo, como os vossos pais é assassino. O sangue de Abel, o sangue dos profetas, eles clamam ao Deus. E aí eles olharam e perguntaram à elite romana, aos intelectuais, você está como essa gentalha, como esse povo pobre? Vê quem foi da alta elite, do clero, que creu neste homem. E o Senhor Jesus, em um determinado momento da sua vida terrena, aqui ele disse, ó Pai, graças te dou porque revelaste essas coisas aos pequenos, aos pobres. E hoje nós vivemos essa situação das toxinas, da pirâmide social, de toda essa falsa religiosidade. E agora, para encerrar esse áudio, eu quero lhe fazer uma pergunta. O que é que você acha que esse ambiente vai produzir? O que é que esse ambiente gospel, esse evangelho coach vai produzir? Que tipo de fruto você vai colher? Você vai colher uva de pé de espinhos? Porque pelo fruto se conhece a árvore. O que é que essa reforma protestante vai gerar depois do passar do tempo? As filhas não vão dar os mesmos frutos das mamães? O que é que você acha dessas campanhas da água ungida, envelopes? O que é que você acha? Que tipo de fruto vai dar? Que tipo de fruto vai dar essa árvore? Esse evangelho coach, toda essa mídia, todo esse show gospel, toda essa marcha para Jesus. Quando você vê assassinatos, quando você vê matricídios, os churocídios, como nós estamos vendo coisas horrorosas acontecendo e as pessoas dizem, meu Deus, o evangelho está mudado, meu Deus, o que é que está acontecendo com a igreja evangélica? Igreja evangélica, amigo?
o que está acontecendo com o Evangelho, meu amigo? Deus vem buscar um povo todo seu, zeloso de boas obras. Onde é que o Evangelho entra nisso aí? Nunca entrou, meu filho. As pessoas entraram em uma religião.